Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, porém numa ordem diferente. É o que a gente está seguindo para dar mais entendimento e compreensão, na verdade, e conhecimento da verdadeira vontade de Deus. Hoje é o dia 236 da nossa leitura, de 365, ou seja, vai faltar aí 129 dias para nós concluirmos essa leitura da Bíblia como um todo. Eu quero convidar você a darmos seguimento, continuidade no livro de Atos, escrito pelo discípulo, de Jesus, Lucas, que escreveu o Evangelho. Hoje a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 20, que foi aonde a gente parou no último dia de leitura. E aí quero convidar você a ficar aqui até o final desse vídeo. Se você perdeu o dia da leitura anterior, eu vou te dar acesso. E se você quer reler toda a playlist ou ver parte de todos esses 236 dias, fica comigo até o final, que também você vai acessar de forma gratuita a playlist de toda essa leitura. Capítulo 20, versículo 1, diz assim: passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu à Grécia, por onde ficou 3 meses, quando se preparava para navegar de volta à Síria. Descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Piro, de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Eles foram diante e esperaram por nós em Trode. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos. E 5 dias depois nos reencontramos em Trode, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim adormeceu profundamente. Caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Interessante, né? Aqui você vê um grande discurso de Paulo ao ponto de esse jovem adormecer e cair de 3 metros e morrer. A gente muitas vezes fica aqui, desesperado, não vê a hora de acabar a leitura. Você que se reúne em assembleia numa igreja com os irmãos, não vê a hora de acabar a reunião, tem ansiedade de encerrar logo, não quer ouvir a mensagem de Deus. E você vê que Paulo ele passou a noite inteira até o amanhecer falando do Senhor. Versículo 13, Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte,
passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e um outro depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei a uma única mensagem, tanto para judeus como grego. É necessário que se arrependam e volte-se para Deus e tenha fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira e minha missão, que foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Versículo 28, portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispo, a fim de pastorearem a igreja de Deus, comprada com o seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, há bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Capítulo 21. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos um navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e apontarmos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria a sua carga. No desembarque, encontramos discípulos que ali viviam e ficamos com eles por 1 semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim do nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos e oramos e nos despedimos. Então, subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Felipe, o evangelista, e um dos 7 que tinham servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas,
solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou à Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Versículo 15. Depois disso, arrumamos as nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos não deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém que estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que vocês o instruiu e não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados, de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo e declarou quando terminariam os dias de purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias, quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homem de Israel, ajude-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo os gentios para dentro dele. Antes, tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e arrastou para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Quando procurava matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e o mandou que o amarrasse com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto. Ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas,
o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram que levá-los no ombro para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no. Versículo 37, quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Você não é um egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez um sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo se envolveu a multidão. E ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. E assim a gente encerra, né, a leitura do dia 236, no capítulo 21. Agora, né, na próxima leitura, se Deus permitir, Paulo vai fazer então um discurso em Jerusalém, falando a língua, né, em aramaico. A gente tem lá o hebraico, Velho Testamento, aramaico e grego. E Paulo então vai falar nesse grande discurso quem é o Cristo, quem é o Senhor. E então a gente encerra aqui mais uma leitura, né, 236. Quero convidar então você a acompanhar comigo uma breve oração. Maravilhoso Deus, como é bom poder ouvir a Tua palavra e nos encorajarmos como o Espírito encorajou Paulo, e queremos que o Teu Espírito nos encoraja a abrirmos as nossas bocas, a falarmos de Jesus. Jesus que veio a esse mundo há mais de 2000 anos. O Senhor desceu do céu, se esvaziou e encarnou em Teu Filho, para proclamar a graça, as boas-vindas, proclamar a salvação, a eternidade, a proclamar que o Teu Espírito nos testemunha com o nosso, que somos Seus filhos, filhos amados, filhos resgatados, filhos que foram escritos no livro da vida desde o início da criação da humanidade. Paizinho querido, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor demonstra isso de uma forma incompreensível, o teu amor, porque o Senhor é misericordioso, mesmo com tantas falhas e tropeços, o Senhor ainda cuida dos seus filhos. Então que nós possamos falar desse amor maravilhoso que nos atropelou, nos impactou, nos atingiu de cheio. Como é bom vir aqui nessa manhã, né, nesse lugar sagrado que é o templo do Teu Espírito que está em nós, poder ouvir o Senhor falar conosco, através dessas histórias que o Senhor se manifestou nesses homens, Pai, escolhidos por Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, que nós possamos ter coragem também, como Paulo, a ponto de sacrificar nossa vida, como Jesus sacrificou, que nós possamos ser um Cristo, um escolhido do Senhor, para falarmos o quão bom é o Senhor. Que haja esperança no nosso meio, no nosso povo, que o povo possa se inclinar ao Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção divina e a Tua bênção para que todos aqui sejam impactados com o ouvir da Tua palavra. Amém, Senhor. Obrigado, então, por você estar acompanhando mais essa leitura, né? Se Deus permitir, 237 vai ser um grande discurso de Paulo, né, aos judeus ali em Jerusalém. Que Deus te abençoe. Como é que é o nome aqui que apareceu? O nome do Criador é Yeshua. É o nosso Deus, né? Shalom, Shalom. O nome do nosso filho, Yeshua. É o nosso Pai, né? Deus não é nome, com certeza. Deus é tudo, né? Deus é o eu sou, né? Que nós possamos ter Ele como um Pai, né? Como é bom. Que Deus te abençoe também, você que está aqui, né? Eu não consigo ver porque o sol está batendo tão forte aqui.
Que Deus te abençoe também. Bom, nos vemos então na próxima leitura, se Deus assim permitir. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui, acompanhe essa leitura diária, né? E também você vai ter 2 cards aqui, a leitura do dia anterior e também você vai ter a playlist de toda essa leitura. Que Deus te abençoe.